tarde, cooperados e cooperadas da Cooperativa Vale do Rio Doce. Sempre um grande prazer estar falando com vocês. Meu nome é Felipe Bernardes e vamos com mais uma previsão para Governador Valadares e região de hoje, dia 15 de julho de 2022, até a próxima sexta-feira. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a umidade relativa do ar. Então nesse período do ano, a umidade relativa ela passa a ser muito importante, principalmente porque a gente se encontra no período de inverno e nesse período de inverno existe uma predominância de massas de ar que são frias e secas. E o fato dela ser seca, isso reduz consideravelmente a umidade relativa do ar e, consequentemente, também a chuva. Porém, a chuva já é de conhecimento de todos, né, que nessa época do ano a gente não tem, ou tem muito pouco. Porém, a umidade ela passa a ter um efeito muito importante, principalmente, né, na questão do ar, né, para as pessoas e também no campo para as plantas, uma vez que o solo passa a ficar cada vez mais seco. E o déficit de umidade do solo vai ficando, né, cada vez maior, o solo vai ficando cada vez mais seco. Nesse momento, né, agora às 15 horas e 40 minutos de sexta-feira, dia 15 de julho, a umidade relativa do ar em Governador Valadares está na casa dos 45%. Deslocando aqui para a parte do Brasil Central, a gente tem valores aí na casa dos 25%, na região ali de Mato Grosso do Sul. Na região de Mato Grosso, ali 34%, 29%. E algumas regiões aqui do Nordeste, no Vale do São Francisco, chegando a 28%. E se a gente analisar, né, essa faixa aqui mais avermelhada, aliás, mais alaranjada, perdão, é onde nós temos as temperaturas, a umidade relativa mais baixa, né? Então, a parte central do nosso país, predominantemente, um clima muito seco. E isso é característico, então, de massas de ar secas, né, que estão atuando sobre toda essa região, desde o estado de São Paulo, pegando boa parte do estado de Minas, uma parte importante aqui da Bahia e também dos outros demais estados do Nordeste, pegando um pedaço da região norte e quase que todo o centro-oeste. Então, nessa época do ano, né, o ar muito seco no nosso país de maneira geral. Tá? E por mais que a gente esteja no período de inverno, agora falando da temperatura, essa região central do nosso país, devido a essa massa de ar seca, a temperatura em boa parte, né, da região central está bem alta nesse momento, né, chegando aí, por exemplo, em algumas cidades como Sinop, Palmas, Cuiabá, Porto Velho, temperatura na casa dos 33, 34 graus neste momento, né, na tarde de sexta-feira. Indicando então, né, que nós estamos no período de inverno, porém essa massa de ar fria, aliás, essa massa de ar seca que está atuando na região central do nosso país, está mantendo o clima estável e um clima nem quente demais, porém também longe de ser frio, né? A temperatura está bem elevada em relação, então, à atuação dessas massas de ar seca que vem, né, reduzindo a umidade relativa do ar e, consequentemente, evitando a entrada de umidade e também de outras massas de ar na parte central do nosso país, o que reflete também aqui na região sudeste. Fazendo uma análise agora para Governador Valadares, a gente pode observar que a oscilação da temperatura nos próximos dias, basicamente vai seguir o mesmo padrão, com mínima na casa dos 16, 17 graus e a máxima na casa dos 27, 29 graus nos próximos dias. Tá? Então, a oscilação muito semelhante, tá? Não vai ter nenhuma uma massa de ar frio que vai reduzir as temperaturas, pelo menos não nos próximos dias, com possibilidade de chuvas a partir da próxima quinta-feira. Novamente, essa chuva, se vier a ocorrer, será de forma isolada e também de baixa intensidade. Na maior parte dos dias, né, ao longo da próxima semana, nós teremos alguns dias com o tempo nublado, porém com o sol aparecendo boa parte do dia. Né? Então, sol entre nuvens aí, basicamente seguindo essa tendência, né, de sol entre nuvens nos próximos dias. E a temperatura sempre, então, variando na casa entre os 27 e 29 graus e a mínima na casa dos 16 a 17 graus. Fazendo a análise, então, agora sobre a chuva ou total acumulado esperado nos próximos dias para todo o Brasil, a gente pode observar, então, né, que nos próximos 3 dias, em torno de 1 milímetro em Governador Valadares, ou seja, muito difícil de estar acontecendo, né? Se houver, vai ser de forma bem isolada.
nos próximos 5 dias, basicamente não muda muita coisa. Já nos próximos 10 dias, já há uma possibilidade de chuva em torno de 6 milímetros, devido ao avanço da umidade proveniente aqui da região litorânea, né? Então, seguindo aqui o vale do Rio Doce, né? Essa umidade ela se desloca, podendo chegar e atuar sobre a região de Governador Valadares. E de maneira geral no nosso país, as chuvas atuando só na região norte e na região sul. Basicamente, o centro do nosso país, nos próximos 10 dias, com 0 milímetros de chuva esperado. Bom, pessoal, assim a gente finaliza mais uma previsão do tempo para Governador Valadares e região. É sempre um grande prazer estar falando com vocês. Tenham todos um ótimo final de semana e até a semana que vem.